Conhece pessoas que não se abalam por nada, nem por situações negativas, nem por situações positivas? Sabe aquela pessoa que numa situação em que se espera uma reação seja de grande alegria e ela parece nem ligar? E parece nem ligar também para notícias ruins, parece ser indiferente. Aquela pessoa que quando alguém lhe diz eu te amo, aguardando uma reação, o máximo que consegue é uma expressão facial do tipo, que bom. São pessoas que habitualmente, que automaticamente parece que apagaram da mente a preocupação emocional. Tornaram-se capazes de se protegerem dos sentimentos negativos, das situações de negatividade. Parece que a negatividade para elas não existe, elas não têm consciência da negatividade. Os cientistas chamam essas pessoas de repressores. O autor diz que um termo mais adequado seria imperturbáveis. Davidson mediu os níveis de atividade do lobo pré-frontal de alguns desses repressores e constatou que havia predominância de atividade no lado esquerdo, que é o centro do bem-estar, e menos no direito, que é o centro da negatividade. Ele disse que essas pessoas apresentam luz positiva com um estado de espírito otimista. Conta a história de um rapaz que relata que apenas uma vez em sua vida se sentiu paralisado pelo medo. Ele estava no primeiro ano da universidade e numa prova de cálculo para a qual ele tinha dado um jeito de não estudar. Conforme ele foi andando, ele relatava que só via apenas o pedaço de chão por onde ele andava. Ele já tinha estado naquela sala muitas vezes e muitas aulas, mas nesse dia ele não conseguia prestar atenção em mais nada, apenas no espaço em que ele andava. Entrando na sala, sentou-se na carteira perto da porta e ao abrir a capa azul da prova, as batidas do coração aceleraram e um aperto no estômago. Ele nunca havia sentido isso. Deu uma olhada rápida nas questões e perdeu totalmente a esperança. Não havia esperança. Ficou por mais de uma hora olhando e pensando sobre as consequências. Os mesmos pensamentos se repetiam sem parar num círculo de medo. Ficou sentado imóvel como um animal acuado. Simplesmente ficou sentado, sem sequer tentar resolver as questões, aguardando simplesmente que terminasse aquela provação. Quem passou por isso foi o próprio autor, e ele diz que foi um testemunho de como o cérebro emocional paralisa o cérebro pensante. Os professores sabem muito bem que os alunos zangados, depressivos, deprimidos, ansiosos não aprendem, têm dificuldades em reter, em absorver as informações e não lidam muito bem com elas. As emoções negativas impedem a concentração em outras atividades. Por outro lado, pensemos na motivação positiva. Os atletas, os músicos, os jogadores mestres de xadrez, eles têm uma característica comum entre eles, que é a de motivar-se para uma rotina de treinamento. Eles treinam muito e precisam estar motivados. Começam muitas vezes ainda crianças
nessa rotina árdua de treinamento. Compara os pais americanos com os pais asiáticos. Ele diz que os pais americanos aceitam as dificuldades das crianças e enfatizam as qualidades. Já os asiáticos dizem que se não está indo bem na escola, é só estudar mais à noite. Se ainda assim não tiver melhorado, é só acordar mais cedo e estudar pela manhã, estudar mais pela manhã. Eles dizem, eles acreditam que qualquer um pode se dar bem na escola com um esforço adequado. As nossas emoções podem aumentar ou atrapalhar a nossa capacidade de pensar, de resolver problemas, de fazer planos e determinam os nossos limites, o quanto vamos nos dar bem na vida ou não. Mas quando somos motivados por entusiasmo e prazer, sentimentos positivos, esses sentimentos, mesmo que com ansiedade junto, nos levam à conquista. É nesse sentido que a inteligência emocional é uma aptidão mestra. Já ouviram falar do teste do marshmallow? Eu tenho visto nas redes sociais, mas com cachorro. O dono coloca um prato com algum alimento que o cachorro gosta muito e dá ordem para esperar ele voltar. Aí ele sai e o cão fica com aquilo ali. Vocês já viram? Nesse caso, o teste foi feito com crianças de 4 anos apenas. Se elas esperassem, ganhariam 2, mas se comesse, ficariam somente com aquele 1. É o teste do impulso e contenção. No impulso, come na hora, o que fala alto é o desejo, é a satisfação. Na contenção, é o autocontrole, é o adiamento da satisfação. O resultado desse teste dá uma ideia da trajetória de vida que essa criança vai ter, que ela vai seguir. A resistência ao impulso é fundamental para a vida futura dela. Essas crianças que foram testadas, elas foram acompanhadas até a adolescência, até concluírem o ginásio, como ele diz, o nosso ensino fundamental. A diferença de cada um está no resultado que eles obtiveram na vida. Os que pegaram na hora por impulso tinham um perfil mais relativamente problemático. Eram mais tímidos, obstinados, indecisos. Perturbavam-se com frustrações. Julgavam-se ruins, julgavam-se indignos. Na tensão, regrediam ou na tensão ficavam imobilizados. Eram desconfiados, eram ressentidos por não conseguir o bastante. Tendiam a ser ciumentos e a serem invejosos. Reagiam exageradamente a irritações. Continuavam a provocar discussões e brigas. Após tantos anos depois, continuavam incapazes de adiar as satisfações. Percebem como é importante observarmos isso nas crianças, essa impulsividade, e tentar corrigir e tentar melhorar? Porque eu nunca achei bom a criança ter tudo o que quer na hora. Eu trabalhei algum tempo com crianças e observei algumas que ficavam inquietas com atividades que tinham que aguardar a sua vez de falar, a sua vez de brincar, a sua vez de levantar, e não gostavam de atividades que tinham que ter paciência,
Respeitar regras, então, nem pensar. E nesse caso faziam birra, escândalo, até que alguém concordasse em fazer o que elas queriam na hora que queriam. E eu nunca concordava, não imagina. Já viu, né? Os adultos não fazem birra e escândalo porque já sabem das consequências. Mas a criança não. A criança está acostumada a receber tudo na hora que quer. Sempre alguém dá o que eles querem para evitar o escândalo. Agora, os que aguardaram mais de 15 minutos, além de receber os dois, eles se tornaram adolescentes mais socialmente competentes, pessoalmente eficazes, autoassertivos, enfrentavam bem as frustrações da vida, aceitavam desafios e iam até o fim dos desafios. Não desistiam diante de dificuldades, eram autodependentes, autoconfiantes, confiáveis, firmes, tomavam iniciativas e mergulhavam-se em projetos. Mais de 10 anos depois, ainda conseguiam adiar uma satisfação para conseguir o que queriam, para atingir a sua meta. Chego assim à minha humilde opinião de que se não ensinamos as nossas crianças, ou pior, se ensinamos as nossas crianças que elas chorando, gritando, esperneando, conseguem o que querem na hora, assim estamos ensinando as nossas crianças a serem um fracasso como adultos. Meu tio Arquimedes dizia: o amor também castiga, no sentido de se corrigir, que ninguém gosta de ser corrigido. Agora vejo que ele tinha razão. Hoje vejo pais obedecendo aos filhos. Agora sobre os adultos. Conta o depoimento de uma mãe. Ela se diz preocupada porque o filho acaba de entrar para o time de rugby na universidade. Diz que ele logo vai se machucar e ela não consegue assistir o filho jogando. Tem a mente inundada por tragédias. Não tem liberdade de escolha. A preocupação inunda a razão. No livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, de Dale Carnegie, tem muitas dicas de como se evitar a preocupação. Recomendo a leitura, tem 4 vídeos desse livro aqui no canal. Quanto mais preocupada a pessoa é, menor o seu desempenho, mais fraco o seu desempenho em notas de provas, em médias de pontos, em teste de rendimento. Pensamentos negativos como não vou conseguir fazer isso ou não sou bom nesse tipo de teste atrapalham qualquer um. Estados de espírito positivos, enquanto eles duram, ajudam a pessoa a pensar melhor e a encontrar soluções. Um jeito de ajudar alguém a solucionar um problema é contar-lhe uma piada. O riso ajuda a pensar melhor. Fizeram um teste com algumas pessoas, mas antes delas realizarem esse teste, uma parte delas foram assistir a um filme cômico, a outra parte a um filme sobre matemática, para depois então passarem pelo teste. Nesse teste, essas pessoas receberam uma vela, fósforos e uma caixa de percevejos. O desafio era pregar a vela numa parede de cortiça, mas a vela tinha que queimar sem pingar no chão. Em situações assim,
muitos entram em fixidez funcional. É a ideia fixa na funcionalidade do objeto. Usar os objetos de forma convencional. Os que assistiram ao filme cômico tiveram mais probabilidade de ver um uso alternativo. Você vai dizer, como não pensei nisso? Você ficou pensando aí como pregar a vela na parede de cortiça sem pingar no chão? Pois é, a solução é pregar a caixa na parede e usá-la como castiçal. Colocaram a seguinte situação para os universitários. Você se propôs a tirar B na prova. E chega o resultado da primeira prova, valendo 30% da nota final, e você tira um D. Uma semana depois, os alunos com alta esperança, eles estabeleceram metas altas e ações e como eles iriam se esforçar para atingir essa meta. A esperança distingue essas pessoas, esses alunos dos demais. Esperança é mais que achar que tudo vai dar certo. É acreditar que se tem uma vontade e se tem os meios para conseguir as metas, sejam quais forem. Ter esperança evita a ansiedade, a depressão, a atitude derrotista e os distúrbios emocionais. O otimismo realista protege as pessoas da depressão, da apatia, da desesperança. O otimista vê o fracasso como alguma coisa que pode ser mudada e traça plano de ação. O pessimista assume a culpa pelo fracasso e acha que nada pode ser mudado e que ele não pode fazer nada. Você já ouviu a expressão entrar em fluxo? Pois pense numa atividade, alguma coisa que você gosta muito de fazer. Você se dedica inteiramente ao que está fazendo. As emoções são positivas, energizadas, alinhadas com aquilo que você está fazendo. Você fica tão absorvido no que está fazendo, com total atenção, com total concentração, que perde a noção do tempo e do espaço. Fluxo é um estado de autoesquecimento. Não se pensa em mais nada, não se percebe mais nada, apenas o prazer daquilo que se está fazendo. Não se pensa em sucesso, nem em fracasso, nem se está bom ou se está ruim. O fluxo exige uma alta concentração, exige calma, exige disciplina para se entrar em êxtase. O fluxo é o oposto do sequestro emocional. É sentido como uma pura felicidade. O cérebro se aquieta, gasta menos energia e atua na sua capacidade máxima. Pessoas que são muito boas em alguma coisa, elas estão sempre se desafiando e entram em fluxo para conseguirem. Mesmo o trabalho árduo pode parecer renovador, restaurador, quando se entra em fluxo. Temos que descobrir alguma coisa que gostamos e nos apegar a ela. Agora, a ausência de empatia é uma característica dos criminosos psicopatas, dos pedófilos e dos estupradores. Eles não percebem os sentimentos do outro. A chave para se intuir sentimentos dos outros é interpretar os sinais não verbais, como tom de voz, gestos, expressão facial, sabe? Aquela situação que você fala assim para a pessoa, você não falou, mas a sua cara, pois é.
e nisso as mulheres são melhores que os homens. Na verdade, quando uma pessoa diz uma coisa, mas o seu corpo está dizendo outra, a verdade emocional está no como se diz e não no que se diz. Quando nós estamos em forte emoção, como a fúria, não há nenhuma empatia, muito pouco ou talvez nenhuma. A empatia exige calma, exige receptividade para captar os sinais sutis. O oposto da empatia talvez seja a antipatia. Uma atitude empática implica também em julgamentos morais. Querem ver? Devemos mentir para não ferir os sentimentos de um amigo? Devemos manter a promessa de visitar um amigo doente ou aceitar o convite para um jantar feito inesperadamente? Devemos manter ligados os aparelhos hospitalares que mantêm a vida de alguém? Essas questões são colocadas pelo pesquisador de empatia Martin Hoffman. A empatia com alguém que sofre, está em perigo ou sofre privação é o que faz as pessoas agirem para ajudá-las. Raiva empática. Tem também. Sentimos raiva empática quando sentimos o sofrimento, quando um sofrimento nos fere por ferir o outro. Isso acontece muito entre as mulheres. Querem ver um exemplo? Quando a sua amiga tem um namorado e o namorado trai a sua amiga. Nós ficamos com raiva do namorado dela pelo sofrimento que ele causou a ela. Já os psicopatas, conta Robert Hare, que quando eles vão tomar o choque elétrico, eles não demonstram nenhuma reação, nem de medo, nem de dor, nem de ansiedade, não se preocupam com as punições futuras, eles não sentem medo, não têm empatia, não têm piedade pelo medo ou pela dor das suas vítimas. Agora, quando fazemos uma criança agradecer sorrindo um presente horrível que seu avô lhe deu, apenas para não magoá-lo, o que estamos ensinando essa criança? Estamos ensinando a demonstrar falsos sentimentos, a esconder os seus verdadeiros sentimentos para não magoar a outra pessoa. Um sentimento falso, porém menos ofensivo. Possivelmente, essa criança vai falar o obrigado, mas de cara feia, e o avô vai ficar magoado e o obrigado não corresponde à cara feia. Pode ser também que ele obedeça, sorria e diga obrigado ao avô, que nesse caso vai ficar feliz, porém enganado. E nesse caso, pode ser que ele dê outro presente tão horrível quanto. Em uma interação, alguém sempre dá o tom emocional dessa interação, o que não deixa de ser um sinal de dominação, de dirigir o estado emocional de outra pessoa. É como um poder de determinar a emoção do outro. Para um casal dançando, esse dominador é a música. Para encontros, quem tem mais expressividade arrasta a outra emocionalmente e ela passa a ter mais poder. Os parceiros dominantes falam mais. O bom orador arrasta a emoção da plateia. O parceiro passivo olha mais no rosto do outro para transmitir afeto. Quem é você? O dominante ou o passivo? Como um casamento, por exemplo, pode dar certo com os dois dominantes? É para se pensar, mas antes de casar, não depois. Sim, podemos melhorar.
Podemos melhorar a nossa vida aprendendo a cada dia, e uma das formas é com a leitura. Eu me chamo Regina e aqui compartilho com vocês as minhas leituras.